no Literatura no Ar. Hoje estamos aqui para o primeiro podcast do ano. Ao meu lado, Marília. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa convidada de hoje é a Cauane. Olá! Então, Cauane, vamos começar com as perguntas. Qual foi a sua primeira impressão, sobre o livro, a saga inteira, pra falar a verdade? O nome do livro é O Diário da Princesa Desastrada e o outro, porque não está apresentando, que é do mesmo universo, é O Caderno de uma Data do Scorpio. A minha primeira impressão, primeiro do livro, foi que ele seria muito infantil, assim, muito... Sem graça. Mas, conforme fui lendo, persistindo na leitura, eu fui vendo que não era só isso. Tem assuntos um pouquinho mais atuais, podemos dizer, um pouquinho mais pesados, assim, mas ao mesmo tempo com uma leveza, assim, do livro. Os plot twists também são muito interessantes, assim, quando tu vai vendo que peça encaixa no decorrer do livro. E foi isso a minha impressão. Fala um pouco sobre a personagem principal ali, que deu um pouco de... A Amora, a princesa Amora, mais conhecida como Florentina no reino, ela é muito desastrada, assim, e é muito fácil identificar com ela, Ela é muito amiga, sempre com os amigos dela, assim, ela tenta entender o motivo das pessoas, assim, além de tentar não se meter em muitas burradas, assim, podemos dizer. Como ela é muito desastrada, ela tem um jeitinho, assim, mais contraído, assim, e eu me tirei uma personagem por ela ser mais humana, assim, sabe, ter erros, ter qualidades, assim, ter suas peculiaridades. E como foi a leitura pra ti? Teve algum momento arrastado? Tu engatou desde o primeiro? Porque quando é uma saga, pra gente continuar a saga, a gente precisa gostar desde o primeiro livro, né? E como que foi pra te ter vontade de continuar a saga? Qual foi o teu momento preferido que fez tu pensar assim, não, eu preciso continuar lendo esse livro, eu preciso ler a saga inteira? Sim. No primeiro livro, como eu falei, é um pouquinho mais infantil, assim, mas eu pensei, vou persistir, assim, né? Pode ser que melhore conforme o livro. Persistindo, assim, eu vi que começou a ficar muito bom, assim. E no final, como teve um meio que aberto final, após um baita uma reviravolta, eu pensei assim, não, eu preciso de respostas sobre esse livro, por que aconteceu tal coisa. Aí eu comecei a ler toda a saga, e toda a saga tem essa coisa, por que disso? Resposta do que aconteceu e mais perguntas. E assim eu continuei lendo, assim, e me apaixonei pela saga. Bom, muito se fala sobre o personagem principal dos livros, mas eu quero saber sobre os personagens secundários. Qual foi o que tu mais gostou? Porque às vezes a gente cria um amor por um personagem que às vezes não tem nem tanto destaque, mas que ele ganha o nosso coração. Qual foi esse personagem? Eu amo muitos personagens, assim, por eles terem cada uma sua peculiaridade. Meu favorito é o secundário, que é o Florente Viajante. Ele tem uma pegada muito chapeleiro maluco, assim, de falar coisa nada a ver, assim, mas também tem uma relevância muito pra história, assim. A origem dele, assim, que é mostrada no Caderno de Maldade Scorpio 2, a Segredo Florente, que mostra muito mais sobre a história dele, quem ele é, por que ele é daquele jeito, assim. E como eu simplesmente amo Alice no País das Maravilhas, e meu personagem favorito é o Chapeleiro, eu vi essa igualdade entre eles, eu simplesmente amo o personagem. Tá, e no meio do livro, assim, que tu mais queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu? O que tu esperava, mas não aconteceu? Eu esperava que acontecesse mais cenas, assim, que o Scorpio e a Amora estivessem mais juntos, assim, também. Tivesse um romance engatado ali. Além na de história. teve umas certas, assim, mas ser meio que por cima, assim. Mas também eles tentando ser mais amigos, assim, que no começo eles têm mais entrelinha ali. E também mais da amizade da Amora, a protagonista, só a melhor amiga, que é a Lila. Momentos mais fofos, assim, tipo, ela tentando se ajudar em alguma situação, assim. E além de eu amar a amizade delas, que é uma amizade que as duas se apoiam, assim, estão juntos sempre, eu gosto muito que eu gostaria muito que elas tivessem mais desenvolvimento, assim, o que eu espero que tenha nos próximos livros. Tá, e tu falou que a mãe dela é uma fada que tem poderes, mas por que ela não tem poder? Tá, isso eu vou ter que contextualizar. A Amora é a princesa do reino, que é Florentia, que é cercada por flores venenosas. Ela é a princesa. Como existe um rumor que
maldições pegam maldiçoam as princesas mais velhas, sua mãe decidiu escondê-la pra ninguém saber quem ela é. Mas ela vive uma vida adulta, assim, por exemplo, como Florentina, vivendo uma vida normal, assim, na escola e tal. No primeiro livro foi... Desculpa, ela tem uma identidade secreta por trás. Sim, como Florentina. No primeiro livro foi explicado por que ela tinha poderes. Ela só foi falar assim, eu não tenho poderes, eu não era mais poderosa, assim. Mas no segundo livro foi mostrado, eu vou dar um leve contexto, assim, sem dar os spoilers, que a magia dela foi roubada por uma certa vilã. Assim. E aí, por isso que ela não teve magia até o final do primeiro livro. A partir do segundo livro ela consegue ter magia, assim, porque a magia dela voltou pra ela. Após ela derrotar, tecnicamente, a vilã. E teve alguma parte que te surpreendeu? Porque às vezes a gente vai lendo o livro e vai esperando uma coisa, vai criando uma expectativa e acaba que acontece uma coisa que a gente não esperava e a gente pensa, meu Deus, o que é isso? O livro tem muito essas reviravoltas, assim, tu pensa que vai acontecer uma coisa, vai ser uma coisa completamente diferente. Eu voltei no segundo livro, que uma certa personagem, sim, e não era quem ela realmente estava aparentando. Ela era outra pessoa, assim, vamos dizer. E tá com a protagonista, a Nora, o tempo todo ajudando ela. Quando ela descobre que é outra pessoa, é uma reviravolta, assim, ela fica em choque. Quando lemos, é um choque também, pensa assim, como assim, ela tava ajudando, assim, mas era outra pessoa, assim. A gente fica completamente em choque. E tem isso em todos os livros, assim. Quando vê o real motivo de tal coisa acontecer. E qual foi a tua cena favorita da saga inteira? Da saga inteira é um pouco difícil, assim, considerar muitas cenas, assim. Eu vou dar exemplo do segundo livro, e foi uma certa cena que teve uma dança entre o Scorpio e a Amora. Foi num festival, assim, os dois estavam de fantasia, tipo um Halloween, aqui no nosso mundo, assim, pra dizer. E estavam dançando sem saber que eram eles dois que estavam juntos, que tinha essa intriguinha, assim. Mas após acontecer um monte de acontecimentos, assim, que revelam as coisas, a Amora relembra de novo essa dança, só que sem os disfarces. E essa cena, como tem a imagem no livro, é muito linda, assim, ela entendendo, assim, você não tem mais aquela intriguinha com o Scorpio como ela tinha antes, e vendo ele por outros olhos, vamos dizer. Tá, e aonde a história se passa? Já que tu falou sobre o mundo aqui, o nosso mundo e o mundo, onde o livro aconteceu. É tipo um mundo de fadas. Tem um reino e vários outros reinos. Mas o reino principal é Florentia, que, como eu mencionei antes, é cercado por flores venenosas do mesmo nome, impedindo que qualquer pessoa do reino saia ou entre, pessoas de fora. Tá, e pra quem você indicaria este livro? Eu indicaria para pessoas que gostam de fantasia, assim, gostam muito de reviravoltas, mistérios, assim, e quem gosta de um leve romancezinho, assim, um leve English Lovers, assim, também. Gosto de uma escrita, assim, mais em primeira pessoa, assim, tu vê o que tá passando na cabeça do personagem, assim, eu indicaria. Teria alguma coisa que você mudaria na história? Alguma cena? Daria mais relevância a algum personagem? Desenvolveria mais alguma cena? Eu acho que eu desenvolveria mais os personagens, por enquanto não foi mostrado alguns personagens, assim, envolvido, o que aconteceu com eles e tal. E eu acho que acho que nas cenas de luta, assim, que temos, não é tão explicado o que acontece. Eu fico meio, o que aconteceu mesmo, o que houve, assim, acho que eu mudaria, deixar ele mais explicadinho, assim. Não é tão desenvolvido. Isso. E agora, pra finalizar, uma nota de 0 a 10 pro livro. Eu dou 8 por ainda a saga não estar completa. Tem muitas perguntas assim, por exemplo, no primeiro livro o pai da Mora não aparece. Não é explicado também porque ele não aparece. Agora no quarto livro vai ser explicado o que houve com ele, onde que ele está, porque ninguém lembra dele. E também mais segredos sobre o reino. O reino tem muitos segredos, assim. Por que tem as flores, por que a magia é daquele jeito. E explicar um monte mais de coisas, assim, sobre uma região lá de Florentia, por que aquela região é abandonada. E é isso. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
até a próxima.